Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Antologias Digitais. Hoje é o episódio número 3, intitulado Amália Rodrigues, uma cidadã no mundo, onde iremos debater como tema principal a fadista e poetisa Amália Rodrigues. Temos aqui como convidados especiais o Paulo e o David da Associação Debate Intemporal, que eu irei pedir que se apresentem cada um deles e, por outro lado, também falem um bocado do trabalho que fazem na sua associação. Passa então a palavra ao Paulo. Ora, muito bom dia. A Associação Debate Intemporal é uma associação juvenil, foi criada durante a pandemia para combater um pouco a inércia também de atividades que existiam durante essa fase, mas é uma associação que a nível informal já existia há muitos anos. Portanto, e surgiu também do núcleo de um grupo que estava interessado em fazer atividades, em promover atividades culturais, e que tinha gostos em comum, queria partilhar esses gostos com a população pontessorense, e não só, e não só. Não sei se o David quer acrescentar aqui alguma coisa. Depois também podemos falar nas datas, podemos falar sobre a direção, podemos falar sobre todas essas questões posteriormente. Sim, então gostava que o David, sendo assim, acrescentasse, também dissesse algumas palavras e mais informações precisamente sobre a vossa associação, que também trabalha muito destes temas. Olá Pedro, olá Paulo. Muito obrigado pelo convite do ICE para estarmos aqui e também por podermos um pouco falar de debate intemporal. É uma associação, portanto, muito recente, foi fundada em 2020, como o Paulo tinha falado. Neste momento estamos a desenvolver com o Centro de Artes e Cultura de Pontessor sessões de escrita criativa ao longo do ano e também jogos de tabuleiro, sessões de soft skills, além da parceria que fizemos com o ICE em relação, portanto, ao poemário da Amália Rodrigues. Bem, obrigado então pela partilha da vossa associação. Nós hoje então vamos ter aqui uma conversa bastante descontraída sobre a questão da Amália. Mais uma vez agradeço por terem aceito o convite e estarem aqui precisamente comigo para falar precisamente deste tema. Também por causa do poemário Amália Rodrigues Memórias Poéticas que o ICE promoveu em conjunto com a Debate Intemporal, é que acho que é a oportunidade perfeita para falar sobre este tema, tendo em conta que ambas as entidades trabalharam precisamente uma obra literária dedicada à própria Amália. Sem mais demoras, por isso, e portanto peço que nós podemos estar aqui todos a falar à vontade sobre precisamente a Amália. Irei então fazer três perguntas e a primeira pergunta é uma pergunta muito básica, mas interessante de abordar. Quem foi Amália Rodrigues? Ora, todos nós sabemos que a Amália Rodrigues foi uma fadista, mas acho que há informações e tudo que se calhar o público em geral não sabe, como por exemplo, eu descobri com pesquisa, quando estava a preparar, quando estávamos na altura a preparar o projeto, eu descobri através de pesquisa que ela afinal também tinha sido poetisa. Exatamente, exatamente. E descobriste tu e descobri eu também, e só agora, portanto, o poemário promoveu também esta profundidade de pesquisa que nós fomos fazendo, à volta desta figura, não é? À volta desta já quase entidade portuguesa também, não é? Porque se nós pensarmos a um nível internacional, Portugal, é também conhecido pela sua voz, não é? Não é só o vinho, não é? Não são só as praias, não é só o Cristiano Ronaldo, o Eusébio, não é? É também o fado, não é? Na figura, principalmente, não só da Amália, portanto, agora os anos foram passando, não é? Mas também da Marisa e de outros intérpretes, de outros fadistas. Mas indo à tua questão, portanto, incisivamente à tua questão, portanto, a Amália foi uma fadista, não é? Uma poeta, como nós já referimos,
e foi também uma atriz, né? Ela fez alguns filmes, protagonizou alguns filmes no século XX, e é verdade que ela também tinha um mundo do espetáculo e das artes muito presente na sua vida, ou seja, através dos filmes, através da sua expressividade, nós conseguíamos perceber como é que a Amália conseguia viver, não é? Conseguia transmitir aquela força, não é? Aquela vontade de ser uma artista, aquela vontade de se expressar tão bem, não é? A Amália, portanto, nasce em 1920 e esta data é muito engraçada, porque ela nasce precisamente 100 anos depois da Severa, não é? Portanto, da primeira fadista, de quem não sabemos muito, e depois, se a conversa nos levar um bocado para aí, nós depois também podemos falar um bocadinho sobre a Severa. Portanto, ela nasce em 1920, morre em 1999, portanto, ela começa a cantar desde nova, para as pessoas mais próximas. Opa, Paulo, posso Sim, só, sim. Diz. aqui, título de curiosidade, Sim, as raízes da Severa passam por Ponte Sor. é verdade, é verdade. É verdade. E em Ponte Sor, temos de fazer também aqui, ou seja, uma espécie de celebração, porque temos aqui um festival do fado que é recente e cujas essas raízes da Severa ainda não tinham sido partilhadas publicamente. E agora há esta ligação entre a Ponte Sor e o fado. Para além do festival, há aqui as raízes da Severa. Acho que é uma curiosidade importante. Era só Isso. isso. Sim, sim, sim. Muito importante. E depois, se houver E oportunidade, nós eu podemos não também sabia. falar um bocadinho disso. É curioso, é curioso. Depois era bom nós a conversa ir um bocadinho por aí. Portanto, um aspecto que eu acho muito importante, eu também não me vou alongar muito, portanto, a Amália divulga a poesia de poetas portugueses. Isso é muito importante. Portanto, poesias de Camões, do Pedro Homem de Mel, Ari dos Santos, Alexandre O'Neill, portanto, ela transportava a sua música primeiramente, mas reparem que numa outra dimensão, ela leva também o espólio português a outros países, não é? Portanto, ela atua em Espanha, no Brasil, em França, em Londres, Estados Unidos, Irlanda, Itália, não é? Só para termos uma ideia desta internacionalização, não é? Não só do fado, mas também da voz de uma portuguesa e as palavras de portugueses. A Amália Rodrigues foi grande. Dá para. Isso podemos constatar, e até já estávamos isto já leva também depois um bocado à segunda pergunta que já irei fazer, que é precisamente sobre as contribuições dela para o mundo e também quanto transmissora da cultura portuguesa para o mundo, como estamos aqui a falar. A questão de Ponte Sor achei muito interessante, por acaso não tinha conhecimento. Eu sei que temos aqui outras duas perguntas que levam à questão das contribuições da Amália para o mundo, inclusive até para o mundo português também, digamos assim, mas já agora, e não me importa inverter um pouco a ordem disto, gostava que vocês me falassem mais sobre, se possível, esse festival que há em Ponte Sor. É um festival bastante recente. Não te consigo especificar quantos anos é que tem, mas já deverá ter uns 7 anos. Pronto, Sim, 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 pelo menos. Já me lembro do festival há alguns anos, sim. pronto, é um festival que é aberto, as pessoas podem participar, e no final acabam por ganhar e havia a edição da gravação de uma música. Se é É, é o, 5 estrelas. é o Fest Fado do Alto Alentejo. É como se chama. Fado. Fest Fado. Portanto, o ano passado foi a sexta edição. Este ano será, portanto, a sétima edição a acontecer. Isso é espetacular. O Ponto de Sorte tem tudo. Eu posso então, olha, posso ler aqui, se não se importarem. FestFad é um projeto que integra um concurso composto por diversas eliminatórias para apurar os finalistas. O vencedor receberá como prémio a gravação de um álbum em CD e haverão prémios também para o segundo e terceiro classificados. Eu acho que é uma iniciativa excelente, tem tido bastante adesão e acho que acaba por ser um orgulho ver estas iniciativas a crescer e foram iniciativas que foram criadas a nível cultural e na altura não havia nenhuma ligação ao Faro. Na altura ainda não havia sido estudada as raízes da Severa.
Mas descobriu-se Sim, mais sim. tarde que ela descendia de escravos, provavelmente africanos, que foram trazidos a ferro para os campos agrícolas de Pão de Sor. Isto há um artigo no Público sobre isso. E que era a mãe da Severa, que era natural de Pão de Sor. O pai era de etnia cigana e natural de Santarém. Por acaso desconhecia, já agora agradeço porque até para mim foi uma aprendizagem, não tinha conhecimento mesmo sobre isso. Deixa-me, posso só aqui, pronto, acrescentar também mais alguns pontos. O Fest de Fado tem aquela modalidade, não só do concurso, mas também depois tem os concertos a acontecer, ao longo de vários dias. Portanto, e já vieram nomes muito sonantes da área do fado. Agora também relativamente aqui a esta questão da Severa, e a literatura também desempenhou um papel muito importante na divulgação do seu nome. Portanto, a Severa, portanto, esta personagem, esta pessoa começou a ser conhecida também devido a uma novela escrita por Júlio Dantas, intitulada precisamente A Severa, não é? Que lhe vai conferir posteriormente fama e reconhecimento. A novela fala um bocadinho de como a voz da Severa animava um bocadinho ali as noites de tertúlias dos bairros de Lisboa, e várias tabernas também ficaram famosas pela sua presença. Portanto, era uma pessoa, não era uma figura, pois também acabava por animar, não é, um bocadinho ali as pessoas à sua volta, os seus bairros, não é? Também tem muito dessa cultura lisboeta impregnada, não é, na sua vivência. Eu gostaria, se calhar, de acrescentar aqui como millennial. Eu, desde pequeno, me lembro da Amália aparecer na televisão. Ou seja, a Amália era como uma avó. Já quando havia na televisão era como se fosse uma avó. Era uma artista, mas era uma artista que todas as pessoas amavam, adoravam e gostavam imenso de ver. Ainda hoje, acabei depois por causa do poemário, rever alguns episódios, aquilo eram quase todos da RTP na altura, e estar-me a relembrar, e realmente, mesmo o discurso da Amália, é um discurso muito carinhoso, é um discurso de muita proximidade, é um discurso muito humano. E realmente ela acaba por, naquela fase, ser uma espécie da avó de Portugal. E se calhar vocês não têm essa percepção, isso é uma percepção se calhar minha e de outras pessoas que nasceram nos anos 80, na mesma altura que eu, mas eu ainda me lembro de ouvir a Amália a ir à televisão e a falar. Isso lembra-me muito. Os meus pais, curiosamente, também descreveram, como acabaste de escrever, que tinha sido uma espécie de avó. Por acaso disseram exatamente as mesmas palavras que eu recentemente, quando estive em casa deles, disseram-me, falei do assunto e tu disseste exatamente as mesmas palavras que os meus pais disseram e eles, a Amália era como uma avó dos portugueses. Realmente é engraçado essa percepção porque há mais gente que também percebe que sente o mesmo, pronto, também tem a mesma perspectiva, a mesma percepção e é interessante. Já agora aproveito para perguntar, David, já que foste tu que fizeste a ilustração de capa e contracapa, as ilustrações de capa e contracapa do poemário Amália Rodrigues Memórias Poéticas, podes dizer como é que te inspiraste para a ilustração que fizeste, que naturalmente neste episódio de podcast, depois, neste caso, em algumas plataformas, também irá estar o link para o próprio poemário, onde as pessoas também poderão ver as ilustrações que foram realizadas. Portanto, eu inicialmente tinha em mente algo totalmente diferente, a conceptualização na minha mente era completamente diferente. O que eu acabei por fazer depois foi tentar encontrar uma imagem da Amália que me parecesse inspiradora e diferente, porque nós estamos sempre habituados a ver a Amália com aquele cabelo mais pelos ombros. E eu acho que a escolha depois da imagem da Amália com o cabelo curto foi pela irreverência. A Amália teve um período em que tinha. Ela depois também tinha uns óculos gigantes. Mas o Uhum. cabelo curto foi mais para irreverência. Aquele fundo, não é? Vermelho Bordeaux, é um bocado a questão do vinho. Depois aqueles amarelos é como se fosse a celebração, como se fosse fogo de artifício. E aquele preto é a cor dela. O cabelo, para não ficar muito escuro,
fui mais para um castanho para fazer uma espécie de leitura de cores. Ou seja, o preto, o castanho, depois o vermelho, ou vice-versa. Para não ficar muito carregado de preto a imagem. Muito bem, eu tinha feito esta pergunta porque já estava a olhar para a pergunta quem foi a Amália Rodrigues e do nada lembrei-me. Então, e quem foi a Amália ilustrada pelo David? Foi a pergunta que do nada surgiu. E portanto gostava de perceber o processo de como é que te baseaste para a ilustração e agradeço teres respondido porque as pessoas que poderão depois ouvir este episódio poderão depois também consultar o próprio poemário e entenderem como é que o ilustrador fez se baseou e se inspirou para realizar precisamente a ilustração da Amália que está na capa do poemário em si. Pronto, falámos então agora, e foi bastante informativo, também acrescentámos outras curiosidades culturais relacionadas aqui com a Amália, portanto, quem foi, e até outras curiosidades que se complementaram bastante bem. Acho que podemos também passar à próxima pergunta, onde aqui é uma pergunta muito interessante e que acho que podemos desenvolver uma boa parte aqui com isto. Portanto, quais foram as contribuições da Amália Rodrigues para o mundo? A pergunta pode parecer um pouco subjetiva, porque quando dizemos para o mundo e contribuições, pode significar muitas coisas, mas pergunta então para vocês, individualmente cada um, já agora, e eu também eu vou também dizer a minha parte, porque eu também tenho outra perspectiva, de quais é que acham para vocês quais foram as contribuições, as maiores contribuições que a Amália Rodrigues fez para o mundo enquanto esteve aqui na Terra connosco. Posso começar, se o David não se importar? Não, Sim. estás à vontade, Ah, Paulo. pronto. Ok. Pronto, então, numa primeira dimensão, numa primeira camada, a Amália carregou a cultura portuguesa consigo, não é? E algo que eu aprendi há pouco tempo também, com um amigo que é músico, os músicos interpretam letras. Portanto, alguns dos músicos mais conhecidos que nós conhecemos, por exemplo, o Rui Veloso, ele não escreve letras, ele interpreta as letras dos letristas, ou seja, que os letristas escrevem. Portanto, este trabalho por si só é de uma humildade extrema, não é? Porque reparem, tu colocas as palavras de outro ser humano na tua arte, não é? E este trabalho é de uma humildade extrema. E só acrescentar aqui também uma coisa: a Amália é uma referência, não é? Portanto, é uma referência no mundo da música, é um símbolo nacional, não é? Isto também é muito importante. E agora, ela deixou legado, não é? Em projetos como, por exemplo, a Alia hoje, não é? Portanto, que são um grupo de músicos que tocam, que interpretam, portanto, músicas da Amália, portanto, a Marisa, a Namora, Dulce Pontes, por exemplo, Carminho, Carlos do Carmo, portanto, temos todos estes nomes que, de certa forma, também foram o legado que a Amália deixou. E concordo contigo, concordo com aquilo que estavas a dizer e com aquilo que enunciaste. Também penso nesses contributos. Os meus, por acaso, é mais ao nível pessoal, porque uma coisa boa deste projeto foi ter mesmo deixado, não, ter-me dado a oportunidade e motivação para ir pesquisar mais sobre ela e as coisas que uma pessoa descobre é muito engraçado e curioso. Mas pronto, agora o Paulo também, desculpa, o do Paulo não, David, desculpa, David. Eu concordo exatamente com o Paulo e é pela mesma linha de pensamento. Aliás, a Amália acabou por mostrar ao mundo que existia fado. Portanto, e temos também de compreender que o fado triste é um fado nacional, mas que o fado em si é ibérico. Ou seja, em Espanha temos um fado que é triste e um fado que é muito alegre. Portanto, os povos misturam sempre. O fado português vai se distinguindo do espanhol, ou seja, qualquer pessoa hoje em dia, quando eu falar de fado, identifica como sendo português, como sendo uma música portuguesa, e agora acho que a vinda de estrangeiros, não é, para Portugal,
o contacto com a nossa cultura, com o pastel de nata, com o vinho tinto do Porto e com a música da Amália, acabam também por reconhecê-la, reconhecer as qualidades e também transportar depois, ou seja, o legado dela continua. Por outras palavras, embora ela já tenha estado, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje são as pessoas do norte da América que estão a viver em Portugal que levam a Amália depois para o seu país de origem. Acho que isso é muito importante. Algo que o Paulo falou também, da questão da Amália ter como líricas textos de escritores portugueses e do facto deles gostarem de ouvir as suas escritas cantadas, isto aqui é muito importante. Isto, ao fim e ao cabo, a Amália tem este sucesso por causa do trabalho em rede, ou seja, do trabalho entre artistas. E ela reconhece muito isto. Ela, num documentário, reconhece que foi tendo muita sorte, ou seja, as pessoas iam convidando-a e ela não se punha em causa, ela ia aceitando, porque o convite em si já lhe dava segurança para aceitar. E eu acho que hoje em dia as pessoas também deviam, quando há um convite, não se deviam pôr em questão, nem gerar em si questões de ansiedade ou de insegurança, mas se a outra pessoa está a convidar, é porque reconhece o meu valor e eu vou lá. E eu acho que essa psicologia da Amália também acaba por ser importante e o modo como ela trabalha socialmente, a nível socioprofissional, neste caso. Eu também concordo contigo e com o Paulo, muito acima de tudo, porque isto também acaba por ser um bom modelo de uma pessoa que muito trouxe e pronto, de várias maneiras diferentes e que ensina também às pessoas, na verdade, até outros princípios e questões éticas e morais e mesmo, mais do que às vezes a competição, mesmo a questão do trabalho em rede, e a amizade dentro da cultura. Para mim também, pessoalmente, mas isto é mais a título pessoal, também vejo as coisas assim. Quando eu pesquisei sobre a vida da Amália, vi que ela não teve mesmo uma vida nada fácil. Vi que ela passou mesmo por muitas dificuldades, mesmo no seu contexto familiar, mesmo na sua vida. A Amália que a Amália se tornou não é a mesma Amália, obviamente, quando começou, mas foi precisa, de um ponto de vista de construtivismo social, a Amália, mais do que a pessoa que trouxe, valorizou, levou o fado e a cultura portuguesa, é também uma inspiração e um exemplo para muita gente no mundo, pessoas que se calhar não acreditam tanto ou nas suas capacidades, ou que se calhar até possam ter sonhos, mas estar em contextos muito complicados que à primeira vista que não os permite realizar os seus objetivos. No entanto, a Amália é mesmo literalmente aquele exemplo de pessoa que estava num contexto onde nunca sequer, se calhar, ninguém pensava ou esperava que ela chegasse onde chegou, e portanto ela é um dos contributos que eu posso dizer, pelo menos a minha perspectiva, que ela trouxe também para o mundo, é o facto de ser quem é, das origens que teve e mesmo das origens que teve até onde e como lá chegou. Portanto acho que ela também inspirou, não só a nível cultural, mas a outros níveis também, inspirou muita gente também no mundo, em vários países, a também pensarem se esta pessoa que passou pelo que passou conseguiu chegar até onde chegou com aquilo que mais ama fazer, então eu também consigo. Quando eu estava a ler a biografia dela e as coisas dela, passou-me senti-me assim, foi muito engraçado, mas acredito e depois eu também fui pesquisar na internet e vi que realmente há testemunhos de cidadãos noutros países, pronto, eles estavam lá todos a escrever em inglês, mas também há fóruns na internet onde há lá cidadãos de outros países que também estavam a descrever a questão sobre como se inspiraram
na vida da Amália, no sentido das origens dela, como ela chegou e quanto isso inspirou, pronto, outras pessoas também a lutarem por aquilo que querem e a lá chegarem. E, portanto, a nível mais pessoal, penso que também tenha sido um grande contributo que ela prestou precisamente também, pronto, também ao mundo. Deixa-me só fazer aqui uma ponte. Agora estamos a falar desta questão do reconhecimento e do poemário, um facto muito importante e muito interessante e até surpreendente, não é que nos surpreendeu quando estávamos a meio do processo de seleção. Eu acho que o Pedro já sabe do que é que eu estou a falar. Nós fomos contactados pela Casa Museu, Fundação Sim. Amália Rodrigues, portanto, que reconheceu o nosso trabalho, convidou o nosso grupo a fazer uma visita guiada à exposição que eles têm na Casa Museu. Portanto, o facto de nós estarmos a fazer este poemário, né, já nos deu um reconhecimento tal, né, pela Casa Museu Amália Rodrigues e congratularam-nos pelo trabalho que nós fizemos. E acho que é também de relevar isso e de sublinhar essa questão também que não foi transmitida, tanto quando nós partilhámos o link do poemário para os poemas, portanto não partilhámos essa informação, mas agora eu É um bom contexto para. acho que devemos, sim, sim, acho que devemos também sublinhar essa questão porque é muito importante, né? Portanto, sermos reconhecidos pela Fundação Amália Rodrigues. Sim, e até também temos que depois realmente averiguar também a questão da visita guiada, mas o facto da Fundação nos ter contactado em reconhecimento do nosso trabalho, ter-nos dado os parabéns e ter valorizado a iniciativa que ambas as entidades estavam a realizar, realmente mostra a importância que a Amália tem também e pelo reconhecimento que ela também traz e até mesmo iniciativas que sejam sobre ela. O nome da Amália é tão, mas tão grande, digamos assim, o que ela se tornou, que além de obras, além da proatividade de entidades a fazer iniciativas precisamente sobre ela, também reconhecimento dela, faz com que até haja pontos de encontro e de contacto também de entidades maiores, também de outros pontos de Portugal, que permite também, possivelmente, um futuro trabalho em rede em prol de iniciativas e considerações da própria Amália Rodrigues. Isso também realmente é um ponto da cultura portuguesa, um marco muito interessante que deu para notar quando estávamos a fazer o poemário. Realmente ninguém estava à espera, muito menos nós, que tal acontecesse. Sim, Pronto. concordo plenamente com o que tu disseste. Acho que Ah, é um trabalho que dignifica muito as nossas associações e dignifica também os poetas, né? Os poetas que se disponibilizaram a partilhar connosco um bocadinho da experiência, não é? Da experiência que eles têm, do gosto, acima de tudo, não é? Do gosto que eles têm pela Amália e pelas músicas dela e pela poesia dela também, essencialmente. claro, e realmente foram vários os poetas que pronto, enviaram os seus trabalhos a dignificar a Amália. Portanto, é uma obra bastante rica do ponto de vista literário e precisamente e o engraçado é que foi uma oportunidade de também através da poesia das pessoas poderem expressar aquilo que sentem e vem da própria Amália, porque há poetas que escreveram e expressaram de uma maneira, há poetas que escreveram e expressaram de outra, com outras informações ou com outros pontos de vista também diferentes, mas acima de tudo, realmente da própria obra em si, o facto de se chamar memórias poéticas é precisamente
de expressar os poemas enquanto memórias registadas através da escrita de autores de diferentes e pessoas que acompanharam e sabem quem é que é a Amália e que também pesquisaram sobre ela. Curiosamente, do outro ponto de vista, realmente as contribuições da Amália Rodrigues para o mundo foi mesmo a produção cultural também de outras obras e de trabalhos realmente deste tipo, porque se a Amália não tivesse existido, nós não teríamos feito o poemário sobre a própria Amália ou até este episódio de podcast sobre a Amália e ela enquanto uma cidadã, não só em Portugal, mas também no mundo, por aquilo que ela alcançou e fez. Até porque as participações na coletânea realmente não foi só de Portugal, também tivemos autores de outros países que também participaram, portanto, não só na Europa, mas também, por exemplo, no Brasil, ou seja, da América. Portanto, realmente isso mostra o impacto que a Amália teve no mundo e que as pessoas, quando ouvem a Amália, sabem quem é a Amália. Pelo menos muitas, noutros países, só de ouvir a Amália, reconhecem que é a Amália. E isso é muito importante, especialmente o facto dela. Nós vemos que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo é o embaixador de Portugal lá fora, mas de um ponto de vista cultural, realmente a Amália foi uma das grandes personagens portuguesas, sendo uma grande embaixadora da cultura portuguesa, no mundo. Sim, sim, sem dúvida. E não esquecer que o fado é património imaterial da humanidade pela Unesco desde 2011. Foi reconhecido a esse ponto, né? Realmente é muito importante os portugueses perceberem a importância do fado no mundo, porque nós compreendemos a importância do fado em Portugal. E o que o Paulo acabou de mencionar é também dar aqui uma abordagem de como é que é visto o fado lá fora. Claro, claro. E, pois, e isso lá está, complementa-se também com o que estava a dizer que não foi só a Amália enquanto embaixadora da cultura portuguesa no mundo, precisamente a questão de elevar e mostrar e dar a conhecer o fado também ao mundo. Portanto, essa foi literalmente uma das maiores, e também já temos falado até agora sobre isso, realmente foi das maiores contribuições que a Amália fez como pessoa e enquanto transmissora da cultura portuguesa, precisamente, para o mundo em si. Pronto, e já que estamos a falar dela e enquanto modelo, digamos assim, a seguir no mundo, isto leva-nos à terceira e última pergunta, que é: Amália Rodrigues é um modelo a seguir enquanto cidadã no mundo? O que é que vocês acham? Eu acho sim, não, não só a forma como ela trabalhava, mas também a forma como a Amália via as coisas. Ou seja, a Sim. forma como ela tinha de percepcionar o mundo, o facto dela seguir em frente, de ser produtiva, de gostar de fazer aquilo que fazia, evidentemente, que é muito importante, as pessoas fazerem aquilo que gostam e que sabem e que se sentem confortáveis. E o facto dela também não ter ficado só pela canção, o facto de ter explorado outras áreas, como a literatura, o teatro, o cinema, isto acaba sempre por ser muito importante. E acho que essa abordagem da Amália perante a vida, acho que deve ser a mensagem final. E só agora complementar ainda ao David, por acaso, esta pergunta também foi formulada num sentido que era, já que o projeto do Antologias Digitais em si também tinha lá como tema, um dos temas principais, precisamente boas práticas de cidadania a nível global, esta pergunta também é, de um ponto de vista cultural, a questão das boas práticas de cidadania praticadas pela própria Amália, mesmo não intencionais, ou melhor, uma pessoa quando está a fazer o que gosta, quando está a mostrar cultura, quando está precisamente a fazer como ela fez, pode até nem se ter percebido, mas acabámos por ter uma pessoa
que realmente promoveu grandes e boas práticas de cidadania na área da cultura, precisamente no mundo. E, portanto, a questão, a pergunta que realmente está aqui é, além da Amália ser um grande modelo a seguir, aqui a questão, quando diz cidadã no mundo, é só a questão de não ser só uma cidadã portuguesa, mas também o facto de que ela acabou por se tornar uma cidadã mesmo no mundo, por ser quem era, por ser tão conhecida, por ter o reconhecimento, por muitos países também disserem que a Amália pertencia a um leque muito além do nosso próprio país. Sim, sim, só mesmo não, portanto, não concordo com tudo o que vocês disseram, só aqui acrescentar uma ou duas ideias. Portanto, a Amália foi reconhecida pela sua genuinidade, né? Ou seja, mais do que, pelo menos pessoalmente, eu acho que mais do que outros músicos, outros intérpretes, nós conseguíamos perceber a cultura, a arte da Amália pela sua expressividade, não é? Ou seja, a voz dela expressava precisamente o que a música dizia, o que a música queria transmitir. E como vocês estavam a dizer também, portanto, a cultura leva-nos a essas boas práticas, não é? Nós estamos a falar sobretudo de cultura, não é? Leva-nos à introspeção, ao regozijo, à compreensão do mundo, mas também nos leva em direção ao outro. Isso que é essencial, ou seja, leva-nos a compreender o outro, não é? Não só leva o outro a compreender-nos a nós, mas também nos leva a compreender o outro, quais são os objetivos do outro, qual é a cultura do outro, não é? Sem dúvida, concordo muito com o que disseste, mesmo muito. Acho que é mesmo a resposta, uma das respostas mesmo principais, diretas, a esta pergunta e que tocaste, acho que mesmo no ponto provavelmente mesmo principal. Acho que estes aspectos nos levaram também a pensar, não só, portanto, acho que é importante também pensar que os ouvintes estão também a concordar com o que nós estamos a dizer, e estão também a refletir, acima de tudo, a refletir sobre o assunto e a conhecer também, não é? Estes detalhes, estes pormenores, estas curiosidades sobre esta figura portuguesa. Também essa questão é que muita gente já ouviu falar da Amália, mas nem toda a gente sabe, sabem que foi uma grande fadista, sabem tudo disso, mas não sabem às vezes, se calhar, outras informações e curiosidades e pontos de vista sobre, pronto, sobre a mesma. E acho que este podcast, este episódio em específico, também pode ser até realmente informativo e interessante para pessoas que tenham curiosidade de saber mais e de entender melhor as questões sobre a própria Amália e o que é que ela de facto trouxe ao mundo, além de ser só uma figura que nós reconhecemos. Se calhar para muita gente a Amália por exemplo, como se fosse o Cristiano Ronaldo do Fado, por assim dizer. Mas a Amália, pronto, é muito mais que isto, é diferente, porque, como nós estávamos a falar também, enquanto, por exemplo, no Cristiano Ronaldo no futebol, o futebol existe no mundo inteiro e o fado, a questão aqui de ser uma parte integrante da cultura portuguesa e a Amália ter, como já falámos antes, ter dado a espalhar precisamente a questão do fado e tu acabou por se tornar uma cidadã no mundo e também do ponto de vista que tu há bocado falaste muito bem também para as questões, por exemplo, de empatia, da compreensão entre povos e entre tudo, acho que foi realmente um dos grandes desculpa, um dos grandes pontos fulcrais que respondem precisamente a esta pergunta. Pronto, olha, gostava de perguntar se vocês gostavam de acrescentar mais alguma opinião, informação. Sim, eu gostaria só de acrescentar que a Amália era uma senhora muito divertida e que no programa da RTP com o Hermano José, ela conta muitas anedotas e conta uma sobre alentejanos e acho que também nos falta
explorar um pouco essa característica da Amália, ou seja, da genuidade e de como é que ela era como pessoa. Ou seja, era uma pessoa super afável, super acessível, muito divertida, muito dinâmica. Pronto, para além daquelas competências que já falámos de profissionais e de ética e de resiliência, há também aquele lado do cotidiano, do dia a dia, porque ela é vista como uma mulher do povo. Sem sombra de dúvida. Paulo? Sim, sim, não, é assim, só mesmo para agradecer o convite, Pedro, em nome também da Associação Debate Intemporal, agradecemos ao Instituto Cultural de Évora, ah, à Frajal também, pronto, que nos endereçou este convite, e se me permites, eu terminava só aqui a minha colaboração, com a leitura de uma estrofe aqui do poemário, pode ser? Sim, sim, sim. Se permitires, é só mesmo, é muito Então estás brevemente. à vontade, não te preocupes. Este é um poema de Inácia Pacheco, que é uma poeta portuguesa. O poema intitula-se precisamente Amália e a primeira estrofe diz o seguinte: Meia-noite e uma guitarra, voz de pranto, voz de espanto, uma canção de saudade que de mágoa se afogou. Mas chega um amor marinheiro e dizes, menina Lisboa, dizes Tejo, dizes canoa, e és gaivota em pleno voo. Portanto, eu acho que a questão do voo, não é? Do voar, também o que nós acabámos de dizer aqui nestes últimos, não sei, 40, 50 minutos, a questão do voo, não é? Portanto, ela voou, não é? Mas levou consigo também Portugal atrás. E eu acho que este é um aspecto também muito importante de ser sublinhado. Completamente, e a Inácio, e a poeta em si realmente conseguiu transpor exatamente isso acaba até por ser quase a forma reencarnada daquilo que estávamos a falar previamente sobre a Amália enquanto cidadã no mundo. E agradeço então por terem aceito o convite, por terem aqui estado. O projeto, precisamente, Antologias Digitais, e este podcast, também intitulado Podcast Antologias Digitais, é promovido pelo Instituto Cultural de Évora, precisamente em conjunto com a Associação Debate Intemporal de Ponte Sor. O projeto em si é apoiado pelo Corpo Europeu de Solidariedade e também pelo IPDJ, através do programa OTL Longa Duração. Iremos continuar a promover mais destas iniciativas no futuro, sempre com foco nas questões culturais relacionadas com o Alentejo e também com outros no país. Fico contente que tenham participado, tenham gostado e espero que todas estas informações possam ser também interessantes para todos os ouvintes que se interessarem e tiverem e passarem pelas plataformas a escutar com atenção e com gosto precisamente todo este diálogo que aqui tivemos. Muito obrigado a vocês os dois por terem aqui estado. Muito, muito obrigado. Se nos quiserem descobrir mais sobre a Associação de Debate Intemporal, podem nos seguir no Facebook ou no Instagram, onde colocamos todas as informações das nossas atividades e agradecemos também aqui o convite e a oportunidade.